Apesar de ser o país mais importante da América Latina e, ao que dizem, a oitava economia do mundo, o Brasil não tem fiscalização na construção civil, nem de elétrica, nem de hidráulica, nem de cálculo estrutural, nem de ar-condicionado, porra alguma. Diferentemente de todos os outros países da América Latina que tem fiscalização. Então o cara aqui, quando compra um apartamento, compra uma coisa no escuro. Não sabe se está comprando uma coisa boa. Pode ser uma coisa como aquele filme, bonitinha, mas ordinária, né? Na época em que eu estava enfrentando uma crise violenta que veio novamente no Brasil, nos inícios dos anos 90, eu tive uma ideia para abrir mercado para engenheiro eletricista de criar um selo de qualidade de engenharia, sabe? Ou seja, a gente criaria uma associação, essa associação criaria classificação de edifício residencial de acordo com o grau de sofisticação da instalação elétrica. Seria classe A, B e C. C seria o mínimo necessário para atender às normas. B já seria uma coisa mais sofisticada e A seria uma coisa altamente sofisticada. Onde seriam usados as classes A? Em locais de alto valor aquisitivo. Avenida Boa Viagem, certas áreas de Candeia, no Recife, Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, no Recife, Jaqueira, no Recife, e Derby, talvez, no Recife, e algumas áreas da Madalena, no Recife. Por que podia ser usado classe A? Porque o valor de venda desse apartamento é bem elevado, né? Eu não posso querer que se faça o mesmo tipo de acabamento e de equipamento e de serviços num prédio na Avenida Boa Viagem e num prédio lá no Alto do Pascoal, no Recife. Um prédio na Avenida Boa Viagem deve custar uns 6, 7 milhões o apartamento. Um prédio no Alto do Pascoal, o apartamento deve custar 100 mil. É aquele programa Minha Casa Minha Dívida, né? Então, como já existia uma associação do engenheiro eletricista, eu fui cair na besteira de achar que essa associação era voltada para o engenheiro eletricista realmente, né? E fui lá tentar participar das reuniões. Qual era a ideia minha? A ideia minha era a gente, em conjunto com a ADEME, que é a entidade de imobiliária do Recife, se não me engano é a ADEME, né? Criar um critério de classificação de apartamentos. E a associação oferecia um engenheiro eletricista para, quando a obra terminasse, ir lá fazer um laudo técnico do apartamento, verificando se ele atende às normas e se ele está classificado em A, B ou C. E fornecia para o leigo, que era o comprador, um atestado, né? Em troca de um pagamento de uma consulta à associação. Quer dizer, abria mercado para o engenheiro eletricista para ele prestar um serviço que era altamente necessário à sociedade. Porque logo quando eu fui propor essas coisas lá na associação, o pessoal veio logo dizendo, não, rapaz, a gente não pode, não vai criar uma lei, mais uma lei obrigando. Eu digo, não, rapaz, a gente não obriga nada. A gente cria uma classificação, um critério e oferece à sociedade nossos serviços para que o leigo não compre uma coisa no escuro. Porque o que é que acontece hoje? Apesar de todas as coisas hoje estarem bem melhores do que no passado. Porque hoje existe um Código do Consumidor que exige, né, que o apartamento tenha um manual técnico. Nesse manual técnico, o construtor informa uma série de coisas sobre as instalações. Mas o material é da pior qualidade, porque eles botam mais barato que a norma permite. E às vezes botam alguns até fora de norma. E não existem plantas cadastrais, não. Os que têm plantas de projeto, elas não estão atualizadas pelas modificações de obra. Então, não vale nada. Os quadros não têm reserva de circuito, geralmente, está todo ocupado. E os condutores, as linhas de elétrica, os eletrodutos em que passam os condutores, não tem espaço disponível. Então, se você vai querer instalar um aparelho de ar-condicionado numa área que não estava prevista no projeto original, você não tem como fazer, não. Tem que fazer aparente, porque não tem espaço e tem que trocar o quadro. É assim que é. Infelizmente é assim mesmo, rapaz. E o próprio do comprador compra uma coisa que depois é que ele vai enfrentar os problemas, sabe? Não tem um aterramento adequado no prédio, não tem espaço para você criar coisas novas na prumada, quando devia ter um poço, né?
A maior parte é assim, é feita desse jeito, e alguns são feitos até sem projeto mesmo. Quando termina, você vai lá, compra o apartamento, não tem projeto não. Foi um eletricista que fez a instalação elétrica lá do apartamento, né? Então nós fomos propor isso à associação. Mas eu tive uma decepção tremenda, sabe? Porque eu pensei que era uma entidade vibrante, né? Trabalhadora, queria abrir mercado para os eletricistas. Mero engano, ledo engano. Era um grupinho de 4 engenheiros, 2 da Chesf e 2 da CELP, e pouco estavam se preocupando com os problemas da classe, estavam só interessados, na época, em discutir uma transferência que estava havendo de subestações de 69 mil volts, 69 kV, que eram da Chesf e iam passar para a CELP. Estava a briga, né, entre a CELP e a Chesf, porque uma estava achando que ia ser prejudicada, a outra também achava que estava sendo prejudicada, e esse era o tema deles. As reuniões eram altissimamente burocratizadas, meu Deus do céu, uma coisa que não tem quem aguentasse. Era 8 horas, 8h30 da noite a reunião, a gente já tinha trabalhado o dia todinho, estava cansadíssimo, diferentemente deles, sabe, que ficam lá de papo pro ar nas empresas estatais. Como dizia um ex-professor meu, João Bosco Martins, dizia: Fernando, os engenheiros das estatais ficam atrás dos birôs e contratam as consultorias para resolver os problemas que eles deviam resolver. Então esses caras, quando dava 5h30 da tarde, encerravam o expediente na Chesf, CELP, etc. Era aquela barulheira de mesa, birô fechando, gaveta, porque ele saiu apressadamente, né? E ficavam de 5h30 da tarde até as 8, fazendo por aí uns conversa mole e tal. Quando chegava 8 horas, 8h30, estava tudo descansadinho, porque não se cansavam durante o dia, que faziam pouquíssima coisa, né? Porque como as estatais são lotadas de funcionários, eles fazem burocracias para justificar o emprego deles. Na realidade, se você for analisar a fundo, uma empresa estatal e um órgão público do Estado, só 20 a 25% dos funcionários realmente trabalham, porque aquelas merdas funcionam, né? Mas o resto coça saco, fica em corredor fazendo politicagem safada, e muitos são colocados à disposição de vereadores e deputados para não ter nem que ir bater o ponto na repartição original deles. Então, quando se procura, cadê o engenheiro fulano? Ah, ele está à disposição do deputado fulano e tal. Essa disposição, que teoricamente está dizendo que ele vai fazer serviço, está fazendo serviço para o deputado fulano e tal, ele está fazendo serviço para ele, na hora do expediente, e recebendo. Eu tive uma coincidência, sem perguntar, de ver que um gerente de um posto lá em Candeias, em Piedade, no Recife, era funcionário de um deputado federal em Brasília, do gabinete dele de Brasília. Ele me mostrou lá a carteira profissional dele, dizendo: olha, Fernando, eu não recebo do posto, não, eu recebo da Câmara Federal. Ó. Eu estou à disposição do deputado fulano de tal.